você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão pelo portal jornaldaorla.com.br, pelo canal Orla Play no YouTube, ou então na nossa página no Facebook. E hoje eu vou conversar com um assunto muito atual. Na verdade, ele existe desde que o mundo é mundo, mas nos dias de hoje ele ganhou novos contornos, novas consequências. E para conversar sobre isso, eu convidei um especialista no comportamento humano, na mente humana, o biólogo e antropólogo Fabiano de Abreu, PhD em neurociência. Fabiano, obrigado pela sua participação aqui no Orla Play, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marco, e é um tema muito bom, até porque eu escrevi um artigo científico sobre isso, quando se falava muito em negacionismo, só que eu não concordava com a maneira como diziam, como falavam, sobre o fato de que o negacionista ele é burro. E essa palavra burro é bem complexa. Na realidade, eu não acredito em burrice. Eu acredito em vertentes que faz perder a coerência ou você não ter a tomada de decisões tão bem desenvolvida. Mas o negacionismo em si, ele não poderia ser burrice, e aí eu me aprofundei nos estudos para entender o negacionismo e trazer nas profundidades da minha mente, do meu pensamento, frações que pudessem montar esse quebra-cabeça para formatar o que seria um negacionista, Marco. Pois é, Fabiano, desde que o mundo é mundo, como eu falei anteriormente, existe a negação da realidade. E aí eu imagino que possam haver dois tipos de negacionistas. Aquele que é movido pelo medo, pela ignorância, né, pelo medo de que possa acontecer, e também, ao contrário, pelo excesso de convicções. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que motiva o negacionismo. Vamos montar esse quebra-cabeça, Marco. Imagina que você está a 1 quilômetro de distância de uma montanha. E tudo que você conhece está entre onde você está e a montanha. Esse é o limite do teu conhecimento. E vamos dizer que uma outra pessoa conhece tudo que vem após essa montanha. Tudo seria impossível conhecermos tudo, mas que você conheça muito o que tem depois dessa montanha. Então, essa pessoa que só conhece esse 1 quilômetro de distância, ele tem um limite de conhecimentos. Logo, quem tem limite de conhecimentos acredita ter razão, acredita saber tudo, já que tudo está dentro desse espaço. Diferente de quem conhece o que está além desse espaço. Então, a gente tem que tentar montar nesse quebra-cabeça os fatores que podem determinar isso, principalmente no Brasil. Bom, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados da OMS. Isso é relativo à violência, relativo à diferença social, porque a ansiedade é uma pendência. Então, quando você tem qualquer coisa que te coloque em risco, a ansiedade ela vem. E essa ansiedade, quando constante, quando intensa, ela pode causar disfunções em neurotransmissores. Ela altera a anatomia do cérebro. E como se funciona? A ansiedade ela recorre à amígdala cerebral e que vai trazer mapas de opções para que você possa sair daquela situação. E uma ansiedade constante, uma busca constante por essas memórias negativas, porque são as memórias negativas que vai fazer com que você fique atento para sair daquela situação, mergulha você numa atmosfera negativa que molda o seu cérebro. Então, o negacionismo, ele tem relação com isso, com tudo isso que eu disse, porque se você está numa atmosfera negativa, você logo quer sair dessa atmosfera. Imagina um linear, que é a homeostase, o equilíbrio, e você está mergulhado abaixo desse linear, nessa atmosfera negativa, e quando você pensa ter razão em algo, você libera a dopamina, neurotransmissor da recompensa, que te eleva acima desse linear, para que depois você volte para baixo do linear e você
queira, de forma viciante, liberar mais dopamina. Por isso que aumentou o consumo de rede social. A rede social faz com que você libere constantemente dopamina. A mesma situação nunca faz você liberar a dopamina do mesmo jeito. Então você quer novas situações, você quer situações constantes, para que você possa liberar cada vez mais e mais, de forma mais intensa, a dopamina, tornando-se um ciclo vicioso, já que quem cobra para que você libere mais dopamina é a ansiedade, é a pendência, aumentando mais ainda a ansiedade. E aí entra o negacionismo, para liberar mais e mais recompensa, aumenta o número de negacionistas. E aí tem a falta de conhecimento. Temos um problema educacional histórico no Brasil. Eu tenho 40 anos de idade, nasci no Rio de Janeiro, não me lembro do sistema educacional do Brasil ter sido de excelência. E hoje eu, vinculado a diversas universidades no mundo inteiro, sei o quanto a educação no Brasil, as universidades estão abaixo dos outros países. Então, esse nível de conhecimento e o limite do nível de conhecimento faz você ficar naquele espaço entre você e a montanha, nesse 1 quilômetro. E quanto menos conhecimento você tem, mais você acha que sabe tudo. Ô, Fabiano, nós temos vários negacionistas, inclusive alguns que até acreditam que a Terra é plana e também não acreditam em vacina, uma série de outras barbaridades. Logicamente, a pessoa que acredita que a Terra é plana, ela não vai conseguir remar até a borda para descobrir que realmente a Terra não é plana, que ela é esférica. Então, como nós podemos, se é que isso é possível, fazer para convencer, para derrubar essas certezas que os negacionistas têm entre as pessoas que convivem com a gente? É possível, entre aspas, converter um negacionista ou não? A gente tem que tratar o indivíduo de forma, obviamente, singular, individual. E a gente está na era do virtual e nós somos semânticos. Ou seja, estamos na era do virtual, que é semântico ao abstrato, que é semântico ao ilusório, que traz o narcisismo, que é uma ilusão de que você está acima das demais pessoas. O narcisismo ele aumentou nas pessoas. Há um coletivo de transtorno de personalidade dramática, não generalizando, relacionado à ansiedade, relacionado à rede social em excesso, relacionado ao virtual. Então, você acaba acreditando nas próprias fantasias e nas fantasias ditas pelos outros. E quando você iniciou o programa a falar sobre o medo tem relação com aquilo que eu disse, já que se você está com medo, você está mergulhando nessa atmosfera negativa, precisando liberar a recompensa, a dopamina, através do negacionismo, acreditando que aquilo que você acha que é certo, é certo. Então, é uma fuga do medo. Então, tudo isso faz com que você formate uma cultura, que é o que está acontecendo principalmente no Brasil. Uma formatação de cultura, reflexo da ansiedade, primeiro, violência, diferença social, que traz ansiedade, processo de educação em déficit. Tudo isso une, são vários fatores para resultar nessa sociedade vitimista, né, que agressiva, que pensa ter razão em tudo, altamente narcisista. Então, em relação, por exemplo, ao terraplanismo, existe uma questão de lógica. Se você vê a Lua redonda, se você vê outros planetas redondos, a Terra não é redonda. Outra coisa é que nós temos vídeos, fotos do espaço. São vários telescópios no mundo inteiro. E se tivesse um país mentindo sobre a Terra ser redonda, outro país ia desmascarar. É como na Guerra Fria, os Estados Unidos iam dizer que é redonda e a Rússia ia dizer que é quadrada. Ou retangular ou plana, que seja. Então, nós temos provas, inclusive no último telescópio que foi enviado, e a filmagem mostrou nitidamente ali em tempo real que a Terra é redonda. E não somente por isso, numa viagem de avião, você já define ela como redonda, assim como nas viagens de navio, assim como os navegadores na época. Então, é algo meio extraordinário a pessoa
tentar ser negacionista a esse ponto dentro de uma lógica tão perceptível. Mas para você conseguir trazer a coerência a essa pessoa, como eu disse, de forma individual, tem que avaliar se essa pessoa, de repente, tem uma razão para acreditar nisso, até mesmo mediante uma perturbação, a um transtorno, até que, porque, por exemplo, exemplo dos transtornos de personalidade dramática, leva à incoerência, porque existe uma atrofia na região frontal do cérebro, da inteligência, que é a região da tomada de decisões, prevenção. Por isso que muitas pessoas têm atitudes incoerentes. Um exemplo, o DJ Ives, que agrediu a ex-mulher e colocou a carreira para o buraco. Levou a carreira dele ao declínio. Será que ele não pensou nas consequências? Por que ele não pensou nas consequências? Como é que uma pessoa tem uma atitude e não pensa de forma preventiva do que pode vir a acontecer? Como é que o negacionista chega ali e escreve aquilo sem pensar nas consequências do retorno sobre aquilo que escreveu? Como é que pode uma pessoa, por mais que você não goste do que a outra postou, falar de forma pejorativa em relação àquela pessoa, sabendo que vai trazer consequências entre elas, fazer você perder tempo respondendo, já que o teu tempo é tão precioso para fazer coisas mais úteis? Então, isso pode ter relação justamente com a região da tomada de decisões da prevenção mais atrofiada, vinculada a transtornos, que também atrofia a região límbica e que prejudica a passagem, a informação entre essas regiões do cérebro. Marco. Ô, Fabiano, é possível a gente identificar algum aspecto positivo no negacionismo? Olha, eu não consigo enxergar aspecto positivo em algo que você julga de forma concreta sem avaliar as nuances. É muito complicado. É igual você falar de... Me perguntaram uma vez, você não consegue ver um lado positivo na rede social, Fabiano? Eu falo, olha, eu enxergo o lado positivo, mas ele vem depois com negativo como consequência. Um exemplo, a rede social fez com que a gente interagisse melhor e conhecesse melhor outras pessoas. No relacionamento, fez com que a gente encontrasse mais facilmente pessoas para se relacionar. E aí eu digo, está determinado em nosso código genético, inclusive foi comprovado recentemente no estudo no Japão, hormônios da solidão, a milina, em que ela tem relação com a solidão, comprovando que está determinado em nosso código genético, que eu já escrevi há 2 anos atrás, a necessidade de interação social física entre as pessoas. Então, tem vários fatores ali que influenciam para que a rede social não seja interessante nesse quesito. Por exemplo, a própria conquista. Você vai valorizar muito mais o que é fácil de conquistar. Esse facilitismo, essa facilidade de reconhecer pessoas na rede social faz com que você não se esforce tanto. Então, a recompensa, a dopamina não é liberada em tanta intensidade. Então, não tem uma valorização. Quanto maior a intensidade da liberação do neurotransmissor, maior a valorização que você tem para aquilo. Mais valor você dá para aquilo. Então, eu não consigo ver algo positivo se está em nossa memória primitiva, em nosso código genético, a necessidade de conquista. Ter que conquistar e se esforçar para isso faz com que a gente possa evoluir. Lembrando que a evolução se deu nas dificuldades. Por que o povo europeu conquistou o mundo? Por que ele estava mais evoluído que os outros povos na época? Porque a Europa é mais fria. Porque a Europa não tem o solo como o do Brasil, por exemplo. As dificuldades fazem a evolução. A dificuldade faz com que você tenha que se esforçar, tenha que usar seu cérebro, gastar energia para poder aprimorar-se, evoluir-se, adaptar-se. Isso é o evolucionismo. Qualquer um que estuda Darwin vai saber um pouco disso, e fora os outros evolucionistas pós-Darwin também. Então, se você burlar o seu código genético, que está determinado, você aumenta a ansiedade, causa pendência. É igual você viver uma vida inteira sem contato com a natureza. O teu organismo sente falta. A gente tem que ter contato com a natureza. Até porque nosso corpo é feito com elementos da natureza. E nós evoluímos vinculados à natureza. Então, a gente sente essa falta, por isso que estar junto à natureza nos faz tão bem. Fabiano, nós convivemos com pessoas mais variadas personalidades, estilos de vida, convicções.
E fatalmente, em algum momento, nós vamos acabar tendo que conviver com pessoas negacionistas, no maior ou menor grau. Um que acredita que a Terra não é redonda, que o homem não foi à Lua. E agora o negacionismo da vez é o descrédito nas vacinas. A gente vai encontrar isso no nosso dia a dia. Eu queria saber, e ainda assim, a gente, mais que nós tentemos convencê-los da realidade, mostrando fatos, evidências científicas, ainda assim, em muitos casos, nós não vamos conseguir convencê-los da verdade, convertê-los desse negacionismo. Então, eu queria saber de você o seguinte: como conviver com pessoas negacionistas convictas? Primeiro a gente tem que fazer a prevenção formatando a personalidade curiosa das crianças. O que acontece hoje é que a criança vem chamar a atenção do pai e da mãe, e ele dá o celular, ou ela dá o celular para a criança, para poder não ficar ali em cima dela. Quando, na realidade, deveria estar formatando essa personalidade curiosa. A criança é curiosa e a gente tem que responder a essa curiosidade dela para que possa formatar essa personalidade e ela possa ter curiosidade. Já que a ignorância, ela tem relação com essa falta de curiosidade, porque como que eu vou dizer, como que eu vou taxar que o homem não foi à Lua? Será que eu não posso raciocinar sobre o fato de que não há necessidade de voltar lá? Quantos bilhões são gastos para ter que ir à Lua? Se eu já fui na Lua, já vi o suficiente, já peguei a amostra o suficiente, por que eu tenho que voltar na Lua? Por que tem que ser agora? Porque eu não voltei, então não foi na Lua? Sabe? Então, essa coerência, tentar analisar as vertentes, ter humildade para ouvir, aprender, vontade de aprender e estudar, isso que tem que ser tratado. Ou seja, a pessoa que já tem o cérebro formatado é mais complicado. Ela acredita naquilo, pronto, e aí você quer levar conhecimento a ela não quer ouvir o seu conhecimento. Então, essa pessoa, ela precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento, mas o problema é ela aceitar, ela querer, ela acreditar que precisa de tratamento. Essa é a maior dificuldade que se tem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma terapia, tal. Eu tenho formação em psicanálise, tenho formação em psicologia, mas não atuo. Mas uma das maiores dificuldades é a pessoa querer o tratamento, acreditar que precisa do tratamento. Então é muito complexo se você conhece alguém que é negacionista, mas você tentou levar o conhecimento, tentou ter um diálogo profundo, a ponto de fazê-lo pensar, e ele está pensando, raciocinando sobre aquilo, ok, tem salvação. Às vezes, ele definiu que aquilo é aquilo porque ele tem um conhecimento muito curto. Ele tem aquilo que eu falei, aquele 1 quilômetro entre você e a montanha. Então, ele só tem aquilo de conhecimento e ele acaba acreditando que é todo o conhecimento que se pode adquirir. E quando você traz argumentos coerentes que comprovem ou que traga a ele o raciocínio, e ele está raciocinando sobre aquilo, tem salvação. Agora, se a pessoa não quer raciocinar, se ela não quer te ouvir, então já tem um transtorno aí envolvido. Pode ser, por exemplo, um transtorno narcisista, em que ele pensa ter razão, ninguém convence o contrário. E aí é cabível de tratamento, mas o problema é ele reconhecer que precisa de tratamento. Mas aí você faz a sua parte. Como você faz a sua parte? Convivendo com pessoas em que você possa se dar bem, que você possa interagir, trocar conhecimento, e quem você não consegue interagir e trocar conhecimento, não tem por que você conviver, já que você tentou reverter aquela pessoa. Não é tentar reverter, você tentou levar conhecimento àquela pessoa e percebeu que ela está bloqueada. Então, se você perder tempo com aquilo, você não está abdicando o seu tempo de tratar isso com pessoas que vão te trazer uma resposta melhor para que você tenha uma melhor saúde mental. Fabiano de Abreu, biólogo, antropólogo, PhD em neurociência. Fabiano, eu agradeço muito a sua participação aqui no Orla Play. Foi uma conversa muito produtiva, muito esclarecedora. Eu espero contar com a sua participação aqui no Orla Play para falar sobre outros assuntos, que eu sei que o seu repertório de conhecimento científico é muito vasto. Fabiano, obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Marco. Até a próxima. Até logo.
Obrigado, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até esse momento. Eu quero convidar você a acompanhar as demais entrevistas no portal jornaldaorla.com.br e convido você a tocar no sininho do Orla Play no nosso canal no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão.